E aí, galera, tudo bom? Bem, estava aqui dando uma lida no Código de Processo Penal e lembrei sobre um princípio muito interessante, mas também muito discutido hoje, né? Que é o princípio da obrigatoriedade, ok? Está lá no artigo 42 do Código de Processo Penal. Fala o artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Então, gente, quando a ação penal for pública incondicionada, ou seja, da competência do Ministério Público, caberá ao Ministério Público, através do seu promotor de justiça competente, promover a ação penal, ok? Ou seja, se o Estado, né, chamou para si a responsabilidade de controlar a sociedade, e aí, né, cria as suas instituições e determina competência para elas agirem quando for necessário, nós temos, na realidade, o princípio da legalidade infiltrado nisso aí. Então, a base principal aqui do princípio da obrigatoriedade advém, segundo algumas pessoas, do princípio da legalidade, né? Então, para a existência da obrigatoriedade, necessariamente tem que se respeitar o princípio da legalidade, observando a competência, o órgão competente para apresentar lá a acusação, enfim, tudo isso que a gente já sabe, tá? E aí o 42 deixa claro para a gente que, uma vez promovida a ação penal, o promotor de justiça não pode desistir da ação. Isso é um problema sério, né? Por quê, gente? Em regra, a gente está acostumado a atuar e a gente vê, às vezes, algumas situações que, de cara, a gente sabe que aquele processo é um processo falido para a acusação, né? E, sinceramente, eu não sei por que insistem em, às vezes, acusar uma pessoa. Talvez com medo de serem responsabilizados, né, por uma inércia, por prevaricação, seja lá o que for, os promotores ingressam com essas ações, às vezes falidas. Porque a lei lá fala que basta ter indício suficiente de autoria e materialidade que o Ministério Público deve deflagrar a ação. Então, existindo indícios, né, suficientes de autoria e materialidade, deve o promotor de justiça promover a ação. E não vou entrar no mérito aqui lá do artigo 28, se o promotor pedir arquivamento, se vai encaminhado para o procurador-geral, nada disso que eu quero discutir aqui, tá? Mas vamos supor, e isso acontece muito, eu fico imaginando, né, como é que pode funcionar a cabeça do promotor, quando ele recebe um inquérito, por exemplo, e ele tem dúvida no sentido de se aquelas provas, né, são suficientes, né, para obter uma condenação. Pelo menos eu imagino que deveria ser esse pensamento, né? Ele deveria, quando recebesse o inquérito, se ele analisou o inquérito e se ele tem dúvida sobre o que consta nos elementos, né, como elementos ali do inquérito, no sentido de obter uma condenação real do sujeito, ele, em regra, deve pedir que os autos sejam baixados à delegacia e requerer diligências que ele entende necessário para esclarecer o convencimento dele ou não da existência. E aí não é só indício, né? Eu entendo que deveria ser uma existência sólida de materialidade e autoria ou participação do sujeito naquele crime, tá? E, a partir desse momento, ele poderia deflagrar ação, porque ele estaria muito mais calçado no sentido de obter uma possível condenação, mas também de minimizar o prejuízo que é uma acusação, ok? Uma acusação criminal feita contra uma pessoa, independente se for condenada, é pior ainda, mas imaginemos que essa pessoa seja inocente, o que vai deixar de prejuízo para essa pessoa é enorme na vida dela. Vai constar na folha de antecedentes criminais dela que ela foi processada, que ela foi absolvida talvez por falta de prova para condenar, ou foi absolvida por algum outro motivo qualquer, mas por a questão toda vem a angústia, vem o sofrimento, vem a despesa, vem uma série de coisas que é um ataque à dignidade da pessoa humana.
E aí, gente, pode também acontecer do promotor de justiça, às vezes, ele recebeu o inquérito e ele olha e fala assim, pô, realmente eu tenho dúvida aqui se eu vou conseguir ou não essa condenação, se foi esse sujeito ou não que praticou esse crime, mas eu vou e denuncio ele. Acho isso aí sinceramente, acho que o promotor deveria ter muito mais cuidado, né, para fazer isso, mas a regra é que não tem. Mas a pior situação ainda, que segundo esse artigo 42, é quando o promotor de justiça, às vezes, denuncia o sujeito, ou seja, já propôs a ação e fala ele, ó, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal, ou seja, fez o protocolo, distribuiu a ação penal, ele já não pode mais desistir dessa ação penal. Vamos supor que ele tenha lá uma prova ou provas, né, dentro do processo, que são os elementos vindo lá do inquérito, por exemplo, e aí ele precisa ratificar aquilo ali em juízo para conseguir uma possível condenação do sujeito. Gente, às vezes um processo fica se arrastando 4, 5, 6 anos aí, tá? Estou com um caso concreto agora, real, tá? Um acidente de trânsito, é uma coisa banal, não houve nem lesão grave de nada, processo de 6, 7 anos atrás, está quase prescrevendo. Já tentaram aí, o Ministério Público tentou aí localizar a vítima, não localiza a vítima e tal, e agora, por fim, resolveu, fez um requerimento para o juiz, para o réu, né, que até então estava no Juizado Especial Criminal, se manifestar sobre os institutos despenalizadores, suspensão, transação, composição civil. Eu peticionei dizendo que não tinha interesse, e agora o promotor foi e denunciou. Gente, não tem... Ele já teve até marcação de audiência preliminar e a vítima nem compareceu. Não tem testemunha. A vítima não comparece, e se essa vítima comparecer, tá? Tecnicamente, ela pode narrar o fato que for, porque o réu também vai apresentar a versão dele, e se não tem prova, no mínimo vai ser indúbio pro réu. Então, parece que é um processo falido, tá? O promotor sabe desde o início que não vai ter êxito nesse processo. E aí, ó, gasta tempo, gasta dinheiro, ocasiona prejuízo, né, pro réu que está sendo acusado, porque vai constar lá na folha de antecedentes criminais dele, né? E mais, já foi distribuída a ação, ele não pode, segundo o artigo 42, desistir da ação penal. E aí, às vezes, o processo fica se arrastando 2, 3, 4, 5 anos aí na justiça, e o sujeito lá em aberto no sistema como sendo processado criminalmente, né? E sofrendo, porque querendo ou não querendo, a pessoa fica com angústia, fica com a vida travada, e o Estado gastando dinheiro, marca audiência, desmarca audiência, marca audiência, desmarca audiência, vai processo para lá, vem para cá, ocupa pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas mais importantes. Veja o tamanho do prejuízo que tem esse princípio da obrigatoriedade. O que poderia ser feito? Gente, se nós formos observar, que é o que parece que está sendo colocado aqui no 42, que é a ideia de você ter um interesse público prevalecendo sobre o interesse privado, isso aí pode ser lá para a área administrativa, para a área civil, seja o que for, mas para a área penal não tem como, gente. Não é interesse público prevalecer sobre o privado, né? Você tem que levar em consideração que o interesse privado do réu aqui, da pessoa do réu, não pode ser banalizado. Então, aqui, né, deveria já se banir esse princípio da obrigatoriedade, é uma coisa, né, arcaica, louca, daí que veio, como esse código com um monte de coisa aí. Deveria ser banido do nosso ordenamento jurídico, né? E, de imediato, o promotor ter, sim, né, o poder para desistir da ação penal, porque economizaria tempo, dinheiro, sofrimento, desgaste, tempo que ele está gastando aqui em ter que marcar uma audiência e, de repente, nem vai ter essa audiência, ele poderia estar fazendo outra função, exercendo outro, cuidando de outro caso, e o réu cuidando da vida dele. Então, pelo princípio da obrigatoriedade, vai ter que se arrastar com esse processo até uma sentença do juiz.
Por mais que no final do processo o promotor venha e fala, né, como sempre acontece em regra, né, pede absolvição, porque não tem provas o suficiente para condenar, ele vai e pede absolvição. Seria uma suposta espécie de arquivamento que, na realidade, para mim, eu não concordo, tá? Porque o dano já foi causado. Dano tanto ao réu e dano ao Estado, com o nosso dinheiro, gastando com essas palhaçadas aí, com essas coisas em vão. Então, esse artigo 42 já está mais do que na hora, né, da doutrina, acho que bater mais pesado nisso, os advogados, a defensoria pública, os promotores começarem a acordar para isso, né, o nosso legislador, a mudar isso aqui e permitir, né, que o promotor de justiça venha, sim, ter a possibilidade, né, de desistir da ação. Como eu falei, ele pode, por exemplo, deflagrar a ação por ter indícios suficientes de autoria e materialidade, e durante o processo ele já percebe que o sujeito, por exemplo, é inocente, aí ele já poderia pedir absolvição e, consequentemente, a desistência da ação, ou ele percebe que ele não vai provar, né, não tem elementos para provar aquilo que ele está acusando, então, portanto, ele já poderia pedir a desistência da ação por consequência, seu arquivamento. Isso diminuiria o prejuízo de todo mundo, acabaria com o sofrimento do réu. Enfim, eu acho que seria só uma atitude benéfica para todos. Mas aí você pode estar pensando, mas aí, Zé Carlos, e a questão aí do nosso país, né? Não dá para confiar em todo mundo. A ideia da obrigatoriedade é evitar que alguém, um promotor desse aí, ou um sujeito desse aí que possa vir ser corrompido e aí recebe um dinheiro, recebe não sei o quê, e aí ele vai desistir da ação de um cara que efetivamente praticou o crime. Gente, é simples, tá? Se ele desistir, se ele está pedindo desistência da ação, ele vai remeter isso para o órgão superior dele, por exemplo, Procurador-Geral de Justiça, para que ele possa fazer uma checagem lá e concordar ou não. Então, tem mecanismos para que você possa refutar esse argumento, visando um prejuízo para a sociedade e visando deixar o subjetivismo, né, de forma absoluta na mão do promotor, sem que alguém fiscalize esse direito dele poder desistir da ação. Acho que tem muito mais a ganhar permitindo que ele desista da ação do que levar um processo por anos para chegar lá na frente e ele pedir absolvição. Ou chegar lá na frente e não tem ou não tem outra opção para ele, né, porque ele não vai poder pedir condenação, ele até pode, mas vai ser infrutífero e o juiz vai absolver porque não tem prova para condenar. Então, para evitar todo esse sofrimento, todo esse gasto, né, pode muito bem, ou os promotores, né, e aí os tribunais já poderiam já estar se manifestando caso estejam sendo provocados, para que venha a se manifestar no sentido de conceder, né, a possibilidade da desistência, sem até punição do promotor de justiça, caso ele esteja agindo dentro da legalidade, né, respeitando os princípios da moral, né, e por aí vai lá, do direito administrativo, por exemplo, que eles tanto têm medo de sofrer alguma consequência. Então, há essa possibilidade, eu acho que vale super a pena a gente estar debatendo sobre isso, né? Se você estiver atuando num caso concreto, né, por exemplo, começa a provocar, olha, não tem prova, vocês estão arrastando esse processo, está tendo prejuízo para o réu, gasto para o Estado, máquina judiciária podendo estar atuando em outros casos mais graves, né? Enfim, são argumentos que vale a pena a gente refletir. Se você estiver fazendo uma prova de concurso para a Defensoria Pública, né, gente, para a Ordem dos Advogados do Brasil, por aí vai, nesse sentido, se cair alguma questão nessa direção aí, não custa nada você ilustrar, apresentar essa possibilidade, que o teu examinador vai ver que você tem um conhecimento profundo, que você reflete sobre o assunto, e certamente você vai ter vai ser bem visto, né, na sua resposta.
Então, fica aqui a dica para você, artigo 42 do Código de Processo Penal trata do princípio da obrigatoriedade, né? Ou seja, uma vez proposta a ação pelo Ministério Público, esse carinha não pode desistir dessa ação, ou seja, vai ficar gerando prejuízo para o Estado, para você, sociedade, para mim, que a gente está pagando esse custo todo, para o réu, impedindo talvez de conseguir um bom emprego, fazer o seu concurso, enfim, uma série de coisas que ele acaba sofrendo como consequência, e aí a gente fica se arrastando com esse número de processos aí, às vezes infrutíferos dentro do nosso Poder Judiciário. Tá? Então, vale a pena você refletir sobre o artigo 42 do Código de Processo Penal, princípio da obrigatoriedade. Já está na hora, e já que o legislador continua hibernando com o nosso Código de Processo Penal, está na hora de se criar jurisprudências no sentido de isso aqui ser extinto de uma vez por todas, e realmente diminuir esse prejuízo aí, tá? Fica essa dica para vocês, para reflexão, para vocês pensarem, concordando ou discordando, seja lá como for. martinsbrito.edplataforma.com, nossa plataforma de cursos jurídicos, ok? meudigicard.com/martinsbritoadvocacia/ você acessa todas as nossas redes sociais, nossos contatos, e logo a gente está retornando para trazer outras informações a respeito desse tema super, super importante e que vale a pena você refletir e discutir. Grande abraço aí para todos vocês.